produção e comercialização de motos tem crescido muito no mercado brasileiro. Por isso, é cada vez mais acentuada a presença de motos no trânsito, principalmente nos centros urbanos. Um dos maiores motivos para esse crescimento muito acima da média dos demais veículos é que a moto vem sendo muito empregada na prestação de serviços de frete. Com esse aumento da frota, aumentou também a participação das motos em acidentes. Vamos analisar rapidamente algumas estatísticas preocupantes. Atualmente, o número de motos corresponde a 17% do total de veículos. Elas estão presentes em mais de 30% dos acidentes ocorridos, sendo que grande parte deles são fatais. Hoje vamos conhecer um pouco do dia a dia dessa atividade que muita gente chama de profissão perigo. É comum escutarmos que motocicleta é um perigo. Por outro lado, entre os motoqueiros existem aqueles que nunca caíram nem se envolveram em acidentes. Outros que, ao contrário, que têm dezenas de histórias trágicas para contar. As estatísticas mostram ainda que o número de mortes envolvendo motociclistas é muito alto, colocando essa atividade como uma das mais perigosas. Os acidentes em geral, e principalmente os acidentes envolvendo motos, ocorrem devido a uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, é necessário fazer uma autocrítica. Existe muita imprudência na maneira como utilizamos nossas motos e este, certamente, é o fator mais importante, pois é a base do comportamento inseguro. Além disso, muitos motociclistas esquecem da sua fragilidade em caso de queda e colisão. Por isso, é preciso lembrar que, na competição com os demais veículos do trânsito, a moto sempre leva a pior. Devemos sempre estar conscientes de que a atividade que estamos exercendo nos deixa sempre muito expostos, pouco protegidos e tudo conspira contra. Qualquer descuido pode ser fatal. O motociclista deve assumir completamente a responsabilidade pela sua própria segurança, a começar pelos cuidados com a moto. O mau estado de conservação é a causa de muitos acidentes. Os principais pontos a serem observados são o estado dos pneus, freios e luzes. É bom lembrar que o farol deve ficar aceso o tempo todo para se destacar e ser facilmente notado. Existem motociclistas que pensam que entendem mais do que os engenheiros e alteram as características originais das motos, cortando o guidão, diminuindo ou virando os espelhos para dentro, só para facilitar a passagem entre os carros, tornando a moto menos estável e, portanto, muito mais perigosa. Isso é um erro grave, porque afeta a segurança e com segurança não se brinca. Além do cuidado com a moto, o motociclista precisa utilizar corretamente os equipamentos de proteção. O CONTRAN determina o uso constante do capacete, que deve conter selo do Inmetro, refletivos na parte da frente, de trás e nas laterais, estar dentro da validade e em bom estado. Os olhos devem estar sempre protegidos, pois em velocidade, um pequeno inseto pode fazer um grande estrago. Por isso, o motociclista deve usar viseiras sem película ou óculos de proteção especiais, que permitem o uso simultâneo de óculos de sol ou de grau. As luvas protegem as mãos de objetos lançados por outros veículos e também do frio, que pode prejudicar a circulação e as articulações. Os sapatos devem ser resistentes, pois os pés estão sempre muito expostos. As roupas apropriadas são confeccionadas em materiais resistentes para proteger em caso de queda. Sem esses equipamentos, a fragilidade aumenta muito em acidentes ou quedas, que são bastante frequentes e terão consequências muito mais graves. As estatísticas mostram que, infelizmente,
os motoqueiros cometem mais infrações do que os outros condutores. Não podemos esquecer que as leis foram criadas para manter os padrões de segurança, visando a proteção dos usuários do trânsito. Já os infratores, além das multas e penalidades, estão muito mais sujeitos a acidentes. Em nome da pressa, para não atrasar as entregas, muitas vezes são cometidas imprudências e infrações. As infrações mais cometidas pelos motociclistas são desobedecer à sinalização, furar o sinal vermelho ou passar no amarelo, desrespeitar as áreas destinadas aos pedestres, parar na faixa, trafegar sobre calçadas, canteiros ou ciclovias. Outras manobras que geram acidentes e multas são as conversões proibidas e trafegar na contramão. Ao fazer essas manobras para encurtar o trajeto, o condutor acaba se arriscando muito. Os acidentes mais graves geralmente são consequência de pilotar em alta velocidade ou em velocidade incompatível com as condições adversas do local. Nestes casos, a combinação de alta velocidade com a fragilidade da moto geralmente resulta em morte do motociclista. O baixo peso das motos faz com que tenham uma capacidade de aceleração muito grande, porém com maior dificuldade para frear. A moto não se comporta muito bem nas frenagens e é muito difícil frear e manobrar ao mesmo tempo. Não é possível falar de segurança em motos sem falar de comportamento defensivo. Pilotar defensivamente é absolutamente essencial. O motociclista que está no trânsito muitas horas por dia, se não praticar as técnicas de pilotagem defensiva constantemente, estará muito exposto a acidentes. Para pilotar defensivamente, é necessário estar atento a tudo que ocorre no trânsito, tentando prever as ações e reações dos outros condutores para poder se prevenir e evitar acidentes. Por exemplo, a moto é um veículo pequeno e que ocupa pouco espaço. O condutor de veículos maiores muitas vezes não enxerga a moto. Para prevenir, é muito importante estar consciente disso e pilotar de forma a ser notado. Isso se faz mantendo o farol constantemente ligado e dando breves toques na buzina para alertar outros condutores. Outro detalhe importante é a cor das roupas. Os especialistas recomendam roupas claras, mas quase todas as vestimentas especiais encontradas são de cor escura. Sempre que possível, use detalhes refletivos que facilitam a visibilidade e chamam a atenção dos demais condutores. Sempre desconfie que o motorista possa não ter notado a sua presença. A maneira de se posicionar no trânsito também é muito importante. Aqui vão algumas dicas. Acompanhe o fluxo de veículos utilizando a faixa regular como se fosse um automóvel. Ao mudar de faixa constantemente ou andar entre as faixas de automóveis, você estará passando muitas vezes por uma região de baixa visibilidade no retrovisor dos automóveis, conhecida como ponto cego. Este hábito, conhecido como costurar, é outro responsável por muitos acidentes envolvendo motos. Cuidado para não trafegar pelo lado direito dos automóveis, porque os motoristas, em geral, não têm o hábito de conferir o espelho da direita com frequência. Outra medida preventiva é tomar muito cuidado com a carga que deve ser transportada sempre no compartimento próprio a este fim, sem exceder os limites de peso ou volume. Os deslocamentos provocados por cargas acondicionadas inadequadamente podem desestabilizar a moto, principalmente em curvas, resultando em queda ou acidente. Para pilotar levando passageiro na garupa, é preciso ter habilidade e experiência, além de exigir muito mais responsabilidade. Dentro das infrações mais cometidas, ainda se destacam as irregularidades com a documentação, principalmente motociclistas que trafegam sem estar devidamente habilitados.
A legislação estabelece as quantidades máximas de álcool no sangue dos condutores, sem diferenciar motoristas de motociclistas. Quanto a isso, temos uma séria advertência a fazer. Pilotar uma moto depois de ter ingerido qualquer quantidade de álcool aumenta dramaticamente a probabilidade de envolver-se em acidente. O álcool altera a noção de equilíbrio, diminui a coordenação motora, altera os campos visuais, baixa a capacidade de concentração, torna as reações mais lentas e reduz a capacidade de julgamento. Portanto, afeta todas as condições necessárias para se pilotar uma moto com segurança. Não basta conhecer esses cuidados, é necessário praticá-los todos os minutos. Estar constantemente consciente não é muito fácil porque, enfim, acabamos nos acostumando com o perigo e nos tornando displicentes. Agora, com esta noção de responsabilidade, é possível pilotar e trabalhar com segurança. E quem sabe um dia possamos parar de nos referir a essa atividade como profissão perigo.